Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então, juntos vamos espalhar essa canção. Minha antena gospel está captando algo daqueles bem cabeludos, minhas anteninhas abençoadas. Apertem os cintos do discernimento, afiem o senso crítico e preparem o coração, porque hoje vamos viajar pelos bastidores de uma encrenca jurídica que pode balançar as estruturas de um dos maiores ministérios pentecostais do Brasil. Sim, estamos falando da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ, e do processo milionário movido pelos herdeiros da antiga Fazenda Braúnas, em plena Pampulha, zona nobre de Belo Horizonte, MG. De um lado, uma família que alega ter sido expulsa da própria herança desde a década de 1940. Do outro, uma denominação que ergueu a imponente Cidade Quadrangular, em um terreno de quase 19 mil metros quadrados. Tudo sem, segundo a acusação, autorização nem pagamento de um centavo de aluguel. A conta, uma cobrança que já bate a casa dos 100 milhões de reais, fora os aluguéis mensais de 100 mil reais retroativos a 2015. Como boa mineira que come quieta, a história começou há mais de 8 décadas. Ganhou camadas de polêmica ao longo das gerações e hoje desemboca na Sexta Vara Civil de Belo Horizonte, processo N52062249. 46.2024.8.13.0024. Vem comigo até o fim porque tem lições de mordomia cristã, direito de propriedade, justiça social e até aquele alerta espiritual ao estilo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Mateus capítulo 11 versículo 15. O fio da meada, a Fazenda Braúnas, ranceníase e expulsão compulsória para começo de conversa, voltemos a 1937. Nessa época, o senhor José Raimundo Varela era dono de uma imensa gleba conhecida como Fazenda Braúnas, devidamente registrada sob a matrícula 7.289. 2 anos depois, em 1942, ele foi internado compulsoriamente na então colônia Santa Isabel, em Betim, suspeito de ranceníase, prática comum e extremamente segregadora na época. Com o patriarca fora de cena, a fazenda ficou sem seu guardião, e as terras foram sendo invadidas por terceiros, comendo pelas beiradas, como diz o mineiro. Os herdeiros afirmam que enquanto o senhor Varela enfrentava isolamento e estigma, empresários, órgãos públicos e instituições religiosas foram ocupando lote a lote, na cara dura, sem usucapião, sem escritura, sem conversa. Quem tentava peitar a situação, dizem os autores, recebia ameaça até de morte. Resultado, dezenas de anos de silêncio forçado, medo e muita oração engasgada. Aqui cabe um parêntese bíblico. O próprio Senhor adverte, em Provérbios capítulo 22 versículo 28, para não removermos marcos antigos que nossos pais colocaram. É o famoso, não mexe no limite alheio. Quando alguém viola o direito de posse, não está só quebrando a lei dos homens, mas também desonrando princípios eternos de justiça. Cidade Quadrangular versus Fazenda Braúnas, choque de titãs corta para 2015. É nesse período que, segundo a petição, a Igreja do Evangelho Quadrangular ergue as primeiras construções da chamada Cidade Quadrangular, uma espécie de complexo ministerial e social, em área de 18.662,72 metros quadrados da Pampulha, vizinha à Lagoa e ao Parque Guanabara, onde o metro quadrado vale mais do que barra de ouro. Segundo laudos anexados, mapas do Google Maps e a própria certidão imobiliária, o quadrilátero ocupado pelo templo coincide com o terreno do espólio Varela. A advogada Enilza Aparecida Gonçalves, representante dos herdeiros Wagner Varela dos Santos e Márcia Tomás da Silva Souza, bate firme. A igreja age como se fosse legítima proprietária, mas jamais formalizou compra, permissão ou usucapião válido contra o espólio. Para reforçar, juntou a certidão de registro sem qualquer averbação e laudo topográfico provando a sobreposição. Enquanto isso, do lado eclesiástico, reina silêncio quase sepulcral, pelo menos até o fechamento desta reportagem. Nada de nota pública, nada de live explicativa nos cultos online. Isso causa estranheza porque a Quadrangular tem aparato mediático robusto, congressos lotados e até presença no Congresso Nacional via deputado Pastor Mário de Oliveira, Republicanos MG. E aqui mora outra pulga atrás da orelha. Por que, com tamanha força institucional, não regularizaram o terreno? O pedido judicial, emissão na posse, tutela de urgência e bolada bilionária. Os autores da ação clamam por tutela antecipada baseada em 2 pilares clássicos.
Periculum in mora, o perigo da demora. Com a igreja fincada ali, cada novo tijolo pode inflar o valor das benfeitorias e tornar a reintegração quase inviável financeiramente. Fumus boni iuris, fumaça do bom direito. A matrícula imaculada seria a prova cabal da titularidade dos Varela. Eles querem a retirada imediata da IEQ, pagamento dos tais R$100 mil mensais desde 2015, atualizados, e indenização final que pode ultrapassar R$100 milhões, valor estimado da gleba pela valorização meteórica da Pampulha. Não bastasse, pedem honorários e custas. Se ganhar na íntegra, a conta pode chegar perto de R$200 milhões, uma fábula mesmo para uma denominação presente em todos os estados brasileiros. Pontos de tensão espiritual, mordomia cristã, testemunho público e escândalo. Minhas anteninhas, vale a pena lembrar que Coríntios capítulo 6 versículo 1 já adverte: como ousa um de vós, tendo questão contra outro, ir a juízo perante injustos e não perante santos? Paulo não proíbe a justiça terrena, mas lamenta que irmãos se engalfinhem diante de incrédulos, expondo a igreja a escárnio. Quando uma causa envolve milhões, TV, redes sociais e manchetes, o escândalo é certeiro. Há quem argumente que a Quadrangular, sendo entidade sem fins lucrativos, estaria fazendo obra social. Pode até ser, mas isso não anula o princípio bíblico do dai a César o que é de César. Mateus capítulo 22 versículo 21. Alugar, comprar ou indenizar é respeitar a César, a lei. Mas a obra de Deus não pode parar. Concordo, mas ela também não pode atropelar os direitos do próximo. Miqueias capítulo 6 versículo 8 resume: Deus requer justiça, misericórdia e humildade na mesma proporção. O lado da Quadrangular, silêncio histórico de expansão e possíveis defesas até agora, não há pronunciamento oficial sobre a Fazenda Braúnas. Contudo, advogados consultados por nossa antena gospel indicam as linhas de defesa mais prováveis. Uso capião especial urbano. Para terrenos até 250 metros quadrados ocupados para moradia. Mas aqui são 18 mil m ao quadrado usados para culto. Não se encaixa. Uso capião extraordinário, quinquagenário, posse mansa e pacífica por 30 anos, mesmo sem injusto título. Só que a própria ação narra intimidações. Isso já mancha a paz. Boa-fé objetiva. Talvez alegar que compraram de terceiros de boa-fé. Se não existe escritura, o argumento escorrega. Benfeitorias úteis ou necessárias, podem pedir indenização pelas construções. Aí viramos jogo de xadrez financeiro. Caso tentem acordo, há espaço para compra direta da área pelo preço de mercado. Mas cadê R$100 milhões no caixa? Permuta por outro terreno igualmente valorizado. Parceria público-privada com a Prefeitura é improvável diante de registro perfeito da família. Reflexões espirituais. O profilaxia do orgulho institucional. Vamos combinar. Igrejas gigantes tendem a crer que tudo coopera para a expansão. É aquela mentalidade de Davi versus Golias invertido. Quanto maior, mais intocável. Mas orgulho precede a ruína, diz Provérbios capítulo 16 versículo 18. O caso desafia líderes a fazer check. Up de humildade. Será que não estamos romantizando a bênção e negligenciando a ética? Outro ponto delicado é a dor histórica dos herdeiros. Eles relatam perseguições, ameaças, até morte de parentes no trajeto. Ainda que não fosse a Quadrangular quem fez isso, o simples fato de estar sobre o solo usurpado reabriu feridas emocionais. Há necessidade de cura interior, diálogo e, quem sabe, restituição, como fez Zaqueu em Lucas capítulo 19 versículo 8, devolvendo 4 vezes mais. Impacto comunitário, emprego, assistência social e o dilema de tirar o templo. Retirar a IEC do local afetaria não só fiéis, mas também vizinhos que dependem de cestas básicas, cursos profissionalizantes e atendimentos psicológicos que o Ministério oferece. Seria uma perda? Sim, porém justiça restaurativa não exclui compaixão. A igreja poderia manter os projetos em rede com outras congregações, garantindo o serviço enquanto resolve a pendenga fundiária. A verdade é que nenhuma obra social, por mais louvável, deve se firmar sobre alicerces frágeis de legalidade. Salmos capítulo 11 versículo 3 ensina: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se a base é irregular, cedo ou tarde o castelo cai. Possíveis desdobramentos. Efeito dominó no terceiro setor. Se a família Varela vencer, abrirá precedente para outras disputas semelhantes, esfriando a coragem de entidades confessionais que constroem sem escritura. Bancos poderão negar empréstimos a templos sem matrícula clara. Seguradoras podem revisar apólices.
E quem sabe até o dízimo fique em stand-by na mente do membro, questionando o destino das ofertas. Por outro lado, se aí é que provar posse justa ou ganhar pela prescrição aquisitiva, os Varela terão que engolir a seco. Isso gerará discussão acalorada sobre legalidade versus justiça, lembrando a parábola dos trabalhadores na vinha. Deus é soberano, mas o contrato continua valendo. Lições práticas para igrejas, empresários e fiéis: documente tudo: ata de compra, recibos, contratos, registros. Papelada é chata, mas salva ministérios. Faça due diligence antes de aceitar doação ou permuta. Cheque matrícula no cartório de imóveis. Cultive prestação de contas. Transparência evita processos e escândalos. Eduque a membresia. Explique por que pagar aluguel ou IPTU é honra e não mundanismo. Busque reconciliação. Às vezes, uma conversa franca mediada vale mais que uma vitória jurídica tardia. Chamado final: discernimento e engajamento. Minhas queridas anteninhas, não é hora de jogar pedra nem fingir que nada está acontecendo. É hora de orar pelos Varela, pelo Conselho Nacional da IEQ, pelos magistrados e advogados. Cobrar transparência respeitosamente, afinal, quem oferta quer saber onde pisa. Refletir sobre nossa própria vida: será que não há terrenos emocionais alheios que ocupamos sem autorização? Pedidos de perdão que varremos para baixo do tapete? Tiago capítulo 4 versículo 17 arremata: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se a igreja reconhecer a falha, que repare. Se estiver certa, que prove e reconcilie. O reino se alegra quando a verdade triunfa sem destruir pontes. Encerramento e call to action. Ufa! Se você chegou até aqui, já gastamos bem mais de 2.000 palavrinhas, e o Espírito Santo certamente cutucou algo aí dentro. Então faça sua parte. Curta este conteúdo, compartilhe com aquele amigo jurista ou irmão quadrangular. Inscreva-se no canal Antena Gospel e ative o sininho para não perder nenhuma revelação jornalística temperada com temor e tremor. Porque, como diz o velho ditado mineiro, quem não deve não teme, quem deve confessa e acerta. E nós seguimos firmes, captando as frequências do céu e decodificando tudo para você com humor e responsabilidade. Até a próxima, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.